STF é o seguinte: os esquerdistas dizem que os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro criticam o Supremo Tribunal Federal, mas se esquecem o que o PT dizia sobre a Suprema Corte Brasileira. Nós separamos aqui algumas declarações de petistas e de aliados sobre o STF. Vamos acompanhar. O problema é que o Supremo Tribunal Federal, não sei porque esse nome de Supremo, entendeu? A Corte Constitucional devia chamar, primeiro devia tirar todos os poderes do Supremo, ser só Corte Constitucional. Depois que Judiciário não é poder da República. A nossa Constituição estabeleceu 3 poderes. Só existe 2 poderes eleitos que têm soberania popular: o Legislativo e o Executivo. O Judiciário é um órgão. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada. Nós temos o Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado. Um parlamento totalmente acovardado. Somente nos últimos tempos é que o PT e o PCdoB começaram a acordar e começaram a brigar. Sabe? Nós temos um presidente da Câmara, presidente do Senado, não sei quanto parlamentar ameaçado, sabe? E fica todo mundo no compasso de que vai acontecer um milagre e vai todo mundo se salvar. Eu sinceramente, estou assustado com a República de Curitiba. Bom, a primeira fala ali do ex-ministro José Dirceu e a segunda, acho que dispensa apresentações, mas era do ex-presidiário Lula. Ô Zé Maria, parece que é aquele garantismo de ocasião, né? Dependendo de para onde o vento está soprando, a favor do STF. Se for para o lado contrário, contra. Exatamente. Preocupante é esta visão antiga do Supremo Tribunal Federal, que agora sai em defesa dos ministros do Supremo, que todo mundo sabe que aumenta poderes e que entra na seara do Executivo, que é um presidente eleito. Olha, Vitor, é muito grave essa fala do decano do Supremo, o ministro Celso de Mello. O decano, geralmente, fala ali em nome dos ministros da Casa. Isso é uma praxe lá no Supremo Tribunal, quando os ministros não gostam de falar, não querem falar, aí o decano expressa o pensamento médio do Supremo Tribunal Federal. Quando ele compara o Brasil a uma republiqueta com ditadura militar e diz que as ações do presidente Jair Bolsonaro são compatíveis à Alemanha de Hitler, né? Ele está, no mínimo, fazendo uma agressão à inteligência de todos nós. Ele sabe qual é a diferença, ou deveria saber. E aqui no Brasil, há uma tentativa de carimbar no presidente Jair Bolsonaro esse tipo de denúncia. Isso não tem nada a ver. Não se pode dizer que o presidente, no dia do leite, tomar leite seja uma defesa da supremacia branca. Não se pode dizer que meia dúzia de pessoas com tochas na frente do Supremo Tribunal Federal pode significar uma tentativa de supremacia ou alguma coisa relativa a Ku Klux Klan. Não tem nada a ver. Como não tem nada a ver também um secretário lá fazer um discurso, né, como se fosse um ministro de Hitler, e isso ser jogado no colo do presidente Jair Bolsonaro. Não tem nada a ver. O general Luiz Eduardo Ramos, secretário de governo do presidente Jair Bolsonaro, deu a resposta, e eu achei que foi muito inteligente que não o presidente Jair Bolsonaro responder a Celso de Mello, mas o seu ministro, dizendo: respeite a democracia brasileira e respeite o presidente Jair Bolsonaro, que foi eleito presidente do Brasil. E aliados do presidente Jair Bolsonaro já estão tentando apresentar no próprio Supremo o pedido, né, para suspeição do ministro Celso de Mello. Olha, isso é muito óbvio. Qualquer lugar sério, qualquer país sério, um ministro pego numa declaração assim, ele tinha que renunciar ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. De certa forma, tem razão quando se diz que o judiciário é um órgão. É um órgão equivalente a um poder da República, o judiciário. Não é eleito exatamente para ficar distante dos fatos. E isso não está acontecendo. Essa distância, essa independência do judiciário não está acontecendo. Então, assim, é grave. Não me venha dizer que falou internamente. Ele apontou o dedo para o Palácio do Planalto, uma reunião de ministros com o presidente da República. E ali não, uma conversa entre ministros, o que é deplorável.
Ministros não podem combinar votos como se estivessem num Big Brother Brasil. Isso não é um BBB, isto é o Supremo Tribunal Federal da República. Eu acho que o mínimo aí seria decretar a suspeição do ministro Celso de Mello. E ele mesmo deveria chegar a essa conclusão, né, Vitor? Ô Augusto, e rapidinho antes de eu chamar o intervalo, queria te ouvir sobre essa lembrança que a gente trouxe aqui do raciocínio dos petistas sobre o Supremo Tribunal Federal. Diga aí, Augusto. Por que ninguém se insurgiu contra isso aí? Esses vídeos circularam, por que não falaram nada? Porque o decano não falou em nome dos seus pares, que ele gosta, dos seus pares no Pretório Excelso. Né? O homem do voto de 3 horas não teve tempo para isso. Então é uma coisa deliberada mesmo, tá? É um absurdo, ele não pode mais julgar um caso, ele já se manifestou. Ele tem que se declarar sob suspeição. Ele sabe isso, pelo menos. Ele deu um voto. Se eu comparo alguém ao Hitler, é evidente que eu não vou votar pela absolvição desse cara. Claro que não. E como é que ele, que tanto fala no Supremo, ele faz esse papel? Ele é o discreto. Ele não antecipa voto. Está aí, tornando público o voto dele. Apoiado num besteirol que, olha, precisa ter a cabeça em desordem, né? Precisa ter a cabeça baldia, como é a da Dilma, como é a do Lula, para misturar tanta bobagem num texto só e de quinta categoria. Né?